nossos cumprimentos a todos e que a paz de Cristo esteja conosco. Essa live de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto pertinente do Livro dos Espíritos, que nos ensina a responder quem somos, para onde vamos, por que estamos aqui na Terra, para quê, e depois da morte do corpo físico, por onde é que vamos. Trata do capítulo que se refere ao retorno à vida corporal. E vamos tratar de casos de justiças da reencarnação. Queremos agradecer aos mentores desta casa, aos nossos irmãos médios, também encarnados, os espíritos encarnados e desencarnados, pela oportunidade que nos estão dando. Eu e a Lúcia vamos, neste período curto de tempo, de aproximadamente 1 hora, tratar desse assunto. Vamos também aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a Cláudia, que é a dirigente encarnada, o doutor Bartolomeu e Francisco de Assis e sua equipe, que são os mentores da casa no ambiente. Agradecemos também da Rádio Portal de Luz, Nisário, Roberto, que fazem com que essa, vamos chamar assim, de luz, né? Essa estação possa chegar aos brasileiros, aos rio-grandenses, aos natalenses, em perfeita harmonia. Aproveitamos também para agradecer aos nossos irmãos das redes sociais que nos acompanham, né, neste momento. Bem, agora vamos passar a palavra para a nossa irmã Lúcia, que fará a prece inicial e logo em seguida fará a leitura do Evangelho e fará também um comentário. Com você, Lúcia. Bom dia, Cis. O sinal da Lúcia aí teve uma pequena interferência. Ela saiu um pouquinho aí, já ela deve voltar. Tá, então vamos fazer a leitura aqui. Vamos fazer a prece e em seguida o Evangelho. Vamos agradecer por esse momento, Redentor, uma oportunidade de ser um espírito melhor. Para isso, elevemos nosso pensamento ao nosso Pai, bondoso, misericordioso. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso irmão, que nos acolhe amorosamente em todos os instantes e nos ensina. Vamos agradecer a Maria de Nazaré, nossa irmã, a todos os espíritos mentores desta casa, aos nossos irmãos encarnados e encarnados, com a oração que o Pai nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim sendo, vamos fazer a leitura do Evangelho. Nós estamos aqui no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o item 4, que fala sobre missão dos espíritas. O que nos diz o Evangelho, segundo o Espiritismo? Não houve já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como os novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, essa leitura do Evangelho, esse ensinamento aqui, nos traz a responsabilidade de fazer com que este assunto que nós vamos abordar chegue aos rincões brasileiros, às mentes das pessoas, para poder se libertarem em relação à questão desse, vamos chamar assim, dessa lei amorosa da reencarnação.
Bem, primeiro, antes de iniciar uma conversa com vocês, nós vamos tratar aqui do objetivo que nós pretendemos alcançar com essa lição, que é justamente abordar um tema sobre o retorno à vida corporal e contar aqui alguns casos de justiça reencarnatória. Primeiro, é consolativa. Não é? O objetivo da ciência espírita é consoladora. De forma que quando a gente tem esse conhecimento, diante das dificuldades, diante dos tormentos, diante do desafio da vida, a gente passa a entender porque nós estamos passando por aquela situação. É a partir daí, né, que, pelo conhecimento que nós vamos abordar, nós vamos refletir a respeito dessas situações que nós estamos passando e tentar passar, não é, esses desafios, não é, com qualidade. A qualidade de uma prova ou a qualidade de uma expiação, não é, de forma que a resignação esteja presente, que é justamente estar no estado da razão e levar em consideração os ensinamentos de Jesus. Então, o que ninguém morre o corpo físico, né? E nós somos essência, né? Somos seres espirituais pensantes e dos universos e que colocaram uma plaquinha, digamos assim, o nome em nós, em cada um de nós, espírito. Mas nós somos seres espirituais, né? Pensantes, imortal dos universos. Nossa morada é lá. Mas precisamos de estar aqui vestindo uma carne, que é o corpo físico, para poder treinar o desenvolvimento dos poderes. Todo mundo tem que alcançar o amor do nosso Pai, semelhante, pelo menos semelhante, né, ao amor do nosso Pai, que Ele tem para conosco. Bem, um outro objetivo. Existe uma lei maior do universo, que é a lei do amor, não é? E dentro dessa lei maior se abrigam outras várias leis, que a gente chama de leis naturais. Bem, que a alma precede ao corpo. Ela é individual, olha aí. A imortalidade da alma. Não é? Então é importante a gente entender essas premissas básicas para poder chegar ao conhecimento, né, dessa consolação que nós estamos pretendendo chegar a atingir. Uma lei que se abriga dentro dessa lei maior do amor, que é a lei universal, é a lei da reencarnação. A gente chama de pluralidade das existências. A gente tem uma única vida e tem várias existências, ou seja, várias estações de tratamento, para poder a gente aprender ciência e tecnologia, mas em equilíbrio com o amor. Uma lei de amor também que se abriga dentro dessa lei maior é a lei de causa e efeito, ou seja, tudo que a gente faz, volta. Se a gente faz coisa boa, retorna iluminação. Se faz coisa ruim, essa energia volta para nós. Então, como é que a gente nós precisamos administrar essas energias? Essa é uma atitude que nós precisamos, a todo momento, estar pensando. Outro preceito básico que não pode deixar de a gente atender esse objetivo geral é compreender que existe comunicabilidade entre os dois planos, o plano físico e o plano extrafísico, que é justamente a nossa morada. Bom, e não tem para onde correr. Qualquer um de nós estamos submetidos à lei do progresso. E a gente tem que progredir, ninguém retroage. Essa questão de acumulação de conhecimento e também a busca do amor. Então, todos os seres vivos, né, por essa lei do progresso, que queiramos ou não, né, se encontram em processo de evolução. Então, existem vários planetas, vários ambientes, cada um com sua energia, cada um com sua dimensão de amor. Agora, para morar nesses planetas, cada um constrói a sua morada, pelas atitudes virtuosas ou desvirtuosas e pelo pensamento. Na Terra, não é? Queremos aqui fazer uma referência, que é um planeta de provas e expiações, todos estão na luta consigo próprio. Na busca de quê? Na busca dos seus próprios melhoramentos, tendo por base. A gente tem que ter uma base. A base, para poder a gente se melhorar, a gente tem que ter um modelo. E o modelo é Jesus, não é? Pelos seus ensinamentos, exemplificado. Porque Jesus não veio somente ensinar, ele exemplificou, passando por todas as vicissitudes que nós estamos passando, e disse para nós, olha, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais.
Quando ele disse isso, ele disse, olha, eu não sou orgulhoso, você pode não ser orgulhoso. Eu não sou vaidoso, você pode não ser vaidoso. Eu não sou egoísta, você pode não ser egoísta. O ensinamento é esse, que é justamente a construção do reino de Deus dentro do nosso coração. Bem, nós vamos apresentar aqui uma justificativa para esse estudo dito por Emmanuel, do livro Justiça Divina. Não é? Vocês estão acompanhando na tela. O que é que Emmanuel diz? Se Deus quisesse a dor, ele não teria nos dado a anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos no além, ou seja, no mundo espiritual, com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo. Ou seja, a gente incorpora repetidas vezes em corpos diferentes para poder fazer esse treinamento que Chico diz que é o treinamento para o desenvolvimento dos poderes espirituais. Agora, o que ocorre? Quando a gente incorpora nesse corpo, não é? A gente traz as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Lúcia, o que é esse trazer esse atos menos felizes? Então, bom dia a todos. Houve um probleminha no início, né? Mas a prece foi colocada nos nossos corações. E eu queria desejar, assim, tudo de melhor para todos nós, e com esse estudo, que a gente possa realmente se fortalecer cada vez mais com esse conhecimento, e principalmente com esse tema que a gente está trazendo hoje, né, que é a questão da justiça reencarnatória. E quando o nosso irmão colocou com muita propriedade a respeito da dor, é importante a gente fazer um parágrafo sobre essa dor, né, que muitas vezes a gente para e pensa que, por que eu estou sentindo essa dor? Por que essa dor, seja ela física, moral, espiritual ou mental, né? Por que essa dor está vindo para mim? Será que eu estou sendo realmente merecedora dessa dor? Essa dor está vindo para mim de uma forma injusta? Então, é verdade, né? Que Deus, ele é justo em todos os seus preceitos. Então, a justiça de Deus, no que se refere à reencarnação, ela traz para nós uma nova reflexão de que tudo que nós estamos passando, vivenciando, realmente tem uma justificativa, né? E muitas vezes a dor, ela realmente é uma criação nossa. Porque a lei de ação e reação, né, que a gente pode até ter como base o livro de André Luiz com esse tema, ele nos traz uma visão a respeito das consequências daquilo que nós fazemos, dos nossos atos, porque tudo que a gente pensa, fala e faz, de alguma forma, ele se reporta a nós, né? Então, trazendo essas consequências, elas trazem essa consequência para o nosso corpo físico, seja em forma de doenças, seja em forma de situações desafiadoras que nós vibramos, né, no nosso pensamento. E tudo isso é uma criação nossa, de fato, né? Então, se é uma criação nossa, há também uma possibilidade nossa de poder modificar essa situação, né? Porque justamente quando a gente depara com essa mensagem que se refere à justiça de Deus, então Deus é justo, mas será que nós estamos sendo justos conosco, com a gente mesmo? O que é possível fazer para que essa justiça ela se amplie e seja confortável a todos nós, né? Então, o pensamento é uma força criadora. O que nós pensamos, nós criamos. O que nós criamos, nós materializamos. E aí a gente se coloca muito numa posição de vitimização diante das situações que nós criamos. Então, é importante que a gente pare para refletir nessa manhã, com essa oportunidade maravilhosa desse estudo, a gente ir um pouquinho mais além, né? Dos dogmas, das crenças que nos limitam, para que a gente possa caminhar, especialmente nesse momento, onde nós estamos mais isolados, né? E nos reporta a maior reflexão, a uma introspecção daquilo que é possível modificar hoje, agora. Porque não existe o passado
e nem o futuro nesse momento. O que você tem é o agora. E o que você pode fazer nesse agora para que a sua realidade se torne um pouco mais amena, independente daquilo que você precisa passar, que está dentro da sua programação, né? Então, o que você pode fazer para amenizar isso? Que pensamentos você pode construir a partir de agora? Então, eu devolvo a palavra ao nosso irmão Assis para dar sequência ao nosso estudo. Bem, muito grato aí, Lúcia, pela nossa contribuição. Bom, o que Emmanuel ainda, nesse livro, nos ensina, dizendo que toda moléstia é de origem espiritual, razão porque há doentes e não doenças propriamente ditas. Ele diz ainda, não há injustiça no universo, pois Deus é amor, justiça e sabedoria, tudo impregnado pela perfeição suprema. Aí ele dá outra lição. Ó, este princípio fundamental leva a procurar a causa da enfermidade dentro de nós mesmos. Então, a gente normalmente fica procurando a causa fora. E o que é que ele nos ensina, os nossos irmãos espirituais? Que a causa se encontra dentro de nós. E a gente fica procurando fora. E como você mesmo colocou, às vezes nós taxamos Deus como injusto. E Deus, né, tem um atributo divino que, se tirar um atributo divino de justiça, não é Deus. Não é? Então, Deus é justo, misericordioso, bondoso. Né? E qualquer atributo divino desse que for retirado, não é Deus. Então, outra lição. O nosso irmão Emmanuel ainda, né, alerta sobre a origem, né, do sofrimento. E o que é que ele diz? Vimos que o sofrimento é resultante de violações, erros e abusos, no curso dos quais a lei divina é desrespeitada e os deveres negligenciados. Ou seja, a gente tem o que cumprir, além de respeitar a lei, nós somos negligentes, imprudentes, imprevidentes, não é? E diz ainda, a prática do mal, a repetição de abusos, a acumulação de erros, os vícios, enfraquece o centro de força do perispírito. Aí já entrou um conceito, a perispírito, é o que nós vamos daqui a pouco falar sobre os casos, né? E geram lesões nele, que é sensível ao estado moral do espírito. Ou seja, como o perispírito é a causa do corpo físico, ou seja, a forma, a gente fazendo essas ações de abuso, né? Lá na frente, quando a gente receber um corpo, claro que para poder expurgar essas energias deletérias que causaram as lesões no perispírito, é preciso a gente ter um corpo físico. E essas energias passam para o corpo físico em forma de enfermidade. A gente sente a dor e a gente procura a causa e a gente não encontra. Está aí onde está a causa? É justamente resultante das nossas imperfeições morais dentro do processo evolutivo, que a gente precisa agora corrigir, como você mesmo falou. Bom, aí entra o perdão infinito do Pai para os ajustes necessários. Aqui nesta hora, não é? A gente tem que colocar e alargar um pouco mais da nossa mente para poder entender a ciência espírita que funciona a justiça e misericórdia do nosso Pai, que é o perdão infinito, pelo arrependimento e reparação, com a aplicação da lei do amor, que é a lei maior do universo. Só se corrige pelo amor. Não tem outra oportunidade, outro direcionamento que não seja pelo amor para a correção. Então, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação revelada por Jesus por ocasião da lição de Nicodemos, né? A lição de Nicodemos foi contundente, porque ali foi instituído, né? Instituída a lei da reencarnação por Jesus. Foi naquele momento. Tudo para que possamos se ajustar às leis naturais perfeitas e imutáveis do Pai Criador, que rege os universos, nossa morada livre. Ou seja, essas leis são fundamentais para que nós, no seu cumprimento, possamos chegar, né, observar, entender que elas regem o universo e nós somos submetidos a elas. E não a gente criar nossas leis. Então, a gente tem que estar submetido à vontade do Pai. Bom, aqui nessa figura, não é, a gente tem que compreender o homem na sua composição integral, levando em consideração as suas mais variadas dimensões. Se entendermos isso aqui, a gente vai dar um salto de qualidade, que a gente chama de salto quântico, compreendendo que somos o cosmos e não somos carne. Então, existe um corpo físico, não é?
que recebe uma energia que a gente chama de fluido vital, que está na reserva do duplo etérico, não é? E que tem um perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito, que é a essência da vida, que tem um corpo mental, que é o veículo de manifestação do pensamento do espírito, e tem um espírito que comanda tudo, que pensa. O corpo físico não pensa, não é? Quem pensa é o espírito, que dá ordem para todos os demais corpos, as outras dimensões que o compõem. Então, observe que ele tem um corpo espiritual, né, que é fundamental, né, para poder explicar as situações de como ocorre, digamos assim, as lesões e a necessidade de fazer com que essas lesões sejam apagadas, né, um mata-borrão seja utilizado, que é o corpo físico, para poder a gente se ajustar mentalmente e ter, na próxima reencarnação, uma oportunidade de um corpo físico melhor para o desenvolvimento da nossa faculdade. Então, só para aqui lembrar, o corpo mental é causa para o perispírito e o perispírito é causa para o corpo físico. Ou seja, para modelar o corpo físico, necessita o perispírito estar presente. Bom, mas como limpar a vestimenta perispiritual? Bom, então vejamos. A fim de drenar a sua carga fluídica nociva de vidas anteriores, o espírito precisa retornar à nova existência física, como dissemos, cujo corpo carnal, então, passa a funcionar como um bata-borrão, foi o que nós dissemos. Então, não é? E tem que ser capaz de transferir o residual tóxico do perispírito para o solo terreno, depois da morte do corpo físico. Bem, no decorrer de cada encarnação, o organismo carnal do homem absorve as toxinas ainda aderidas ao seu perispírito, as quais se desprendem sob a própria lei da gravidade, do magnetismo específico da Terra. Agora, as toxinas que se desagregam do perispírito causam, então, as enfermidades no corpo carnal. Então, é importante, porque às vezes a gente vai no centro espírita, não é? Só um minutinho. A gente vai no centro espírita querendo se curar fisicamente. Aí, o detalhe é importante, a amenização das aflições, a cura do corpo físico, Mas mais importante ainda é buscar a causa dessas imperfeições, do que causou isso, para poder curar a causa, e não o efeito. Bom, nesta lição, cabe diferenciar a cura física e a cura da alma. A cura física leva em consideração o bem-estar social do homem, corpo físico, ou seja, a cura do efeito. Já a cura na visão espírita leva em consideração o homem como um ser integral, não é? Espiritual, pensante, imortal dos universos. Ou seja, a cura é na alma. Desta feita, eliminando a causa, que por sua vez, né, se cura o efeito. No Brasil, nós temos um avanço, né, já aqui bem definido, através das associações médicas espíritas, que já fazem um estudo a respeito da ciência espírita e da sua contribuição nos ambientes de hospitais, ambulatórios, com os pacientes, né, para poder colocar a espiritualidade em ação. Várias disciplinas, né, já foram criadas nas universidades, inclusive públicas, tratando de ciência, espiritualidade e saúde, onde os nossos irmãos da área de saúde, médicos, dentistas, assistentes sociais, né, fisioterapeutas, né, farmacêuticos e outros conhecimentos, se associam a essa disciplina para saber o que é isso. Como é que pode levar a espiritualidade para dentro da enfermaria, por exemplo. E também um avanço que a gente pode aqui considerar, trata da criação do CID-10 F44.3, que justamente vem reconhecer as influências espirituais que afetam a mente e o corpo físico. Quando fala das influências espirituais, reconhece aí que existem entidades, né, espirituais que pensam e que podem influenciar beneficamente e maleficamente na mente e no corpo físico. Então, isso é um avanço. Bom, mas vamos entrar agora nos casos, né? O que os espíritos nos contam sobre
como podemos reencarnar no plano físico obedecendo o planejamento das leis de justiça, amor e caridade. Bom, nós temos uma vasta literatura que trata sobre isso e nós fizemos aqui uma pesquisa para trazer para nossos irmãos casos que tratam desse tipo de planejamento, né, reencarnatório com o uso da lei de justiça, amor e caridade, justamente para atender esses preceitos da lei de causa e efeito, né, e fazer os ajustes necessários em cada um de nós. Antes, aqui é preciso também compreender que existem vários tipos de planejamento reencarnatório no plano espiritual. Tem o planejamento programado, tem a reencarnação compulsória e a imposta. Não é somente, vou reencarnar, não. Existe uma programação. Ninguém faz as coisas sem controle. Então, existe uma programação, tudo é controlado pela espiritualidade. Não há descontrole. Então, vamos fazer a apresentação dos casos para esse estudo, essa lição de hoje pela manhã. Então, nós nos baseamos aqui no Pinga Fogo, realizado programa de TV em 1971, tem um livro também, entre Chico Xavier, né, e aquela assembleia daquele momento que estava sendo realizada, em que, diante de uma pergunta que surgiu, por um pastor, né, evangélico, que com muita propriedade e também com vontade de fazer os seus estudos, Emmanuel, né, nos deu uma lição, através de Chico, sobre esses casos de justiça reencarnatória que vamos apresentar. Nós temos, em segundo plano, aí, vamos selecionar alguns casos, trazidos também pelo nosso irmão Luiz Gonzaga Pinheiro, que é o autor do livro Perispírito e Suas Modelações. Também nosso irmão Ramatiz, onde trata das questões do Evangelho à luz do cosmos. Nossa irmã também, Joana de Ângeli, no livro Após a Tempestade, e também o caso da Revista Espírita, por Allan Kardec, né, que conta um caso sobre um irmão parricida. Vamos tentar agora fazer as apresentações dos casos, e a gente vai fazendo os comentários do caso de Lúcia e eu. Ok, Lúcia? Ok. Quer fazer algum comentário a respeito do que nós falamos? O importante é a gente poder entender que às vezes a gente não compreende muito determinadas situações que nos acometem, né? Ou que nós nascemos com um determinado desafio. Por exemplo, uma criança que nasce com uma determinada deformidade, né? E a gente não compreende por que aquela criança nasceu com aquela deformidade, o que aconteceu. Mas quando a gente tem o conforto e o consolo, né, do que a doutrina espírita nos traz, o esclarecimento que ela nos traz, consolo, conforto que ela nos traz, a gente consegue compreender que não está simplesmente na superficialidade da questão. A gente consegue compreender que existe uma causa muito maior, que existe um motivo muito maior de compreensão. Muitas vezes essa criança que veio com essa Eu acho que tem um probleminha no vídeo aí do microfone da Lúcia, não é? Então é importante aqui complementar o que o nosso irmão Lúcia estava falando, e essa não compreensibilidade, não é, nos traz, digamos, um desalento, mas a partir da hora ou do momento que a gente passa a entender, não é, que nós somos partícipes da causa, nós entramos no processo de consolação. E o que o Frei Fabiano de Cristo nos ensina? Que todo mundo merece perdão. Existe o perdão infinito do Pai. Ninguém na Terra, né, pode dizer assim, não, eu não mereço perdão. Merece sim. Todos nós merecemos perdão. O que ocorre? Não é? É que esse perdão se dá pela pluralidade das existências, que a gente chama de reencarnação. Controlado, não é? Existe um controle por parte da espiritualidade, uma vontade, um querer nosso, uma reforma particular, né? Amar o próximo como a si mesmo, adotar a postura do mandamento maior do nosso Pai, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não é?
Amai-vos uns aos outros. São preceitos que Jesus nos trouxe, e aí a gente tem que colocar no travesseiro a todo momento, não é? De forma que, que a gente possa crescer espiritualmente. Bem, vamos passar para os casos. Primeiro, aqui do lado esquerdo desse slide tem o tipo de desencarne, que é o nosso irmão, não é? Tirou a vida do corpo físico. E aí cabe aqui já fazer uma referência de que a gente tem que ter muito cuidado com nossos pensamentos, entendendo que nós somos espíritos, a gente não vai tirar a vida do corpo físico, não é? Porque sabe que o corpo físico é uma dádiva divina. A gente não pode estar tirando a vida do corpo físico por questões banais, fúteis, não é? Para poder chegar e dizer que vai resolver o problema. Não vai. Gente, prestemos atenção. O nosso Pai, Deus, tem uma luzinha apontando para nós. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, aí chega o socorro. O socorro vem do céu. Vem juntamente do nosso Pai, Jesus, dos Espíritos benfeitores, que chegam e dão a solução. Agora, a gente não pode, não é, tirar a vida do corpo físico. Olha o que aconteceu com o nosso irmão, né? Esse caso não é regra geral, mas o nosso irmão Emmanuel diz assim: vimos vários irmãos retornarem ao corpo físico, né, após dar um tiro no coração com cardiopatia congênita. Que a doença cardíaca, né, congênita é uma alteração na estrutura do coração presente antes mesmo do nascimento. Tá vendo? E também o reencarna com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Então, vejamos que é uma questão que a gente precisa analisar e dizer da importância da gente valorizar a vida e não valorizar a morte do corpo físico. Lúcia estava falando sobre a questão do valor da vida. E pode complementar aí, Lúcia, que nós apresentamos agora um caso que é justamente de o irmão tirar a vida do corpo físico pensando que vai resolver o problema. Resolve, Lúcia? A gente sabe que não, né? E o interessante nessa questão, nesse caso, né, com relação ao suicida, na verdade, né, é justamente o sofrimento que ocorre com esse ser, e principalmente diante dessa situação que a gente está vivenciando atualmente, né, desse maior isolamento, enfim, em que as pessoas têm uma tendência maior à depressão, né, à introspecção. Então, às vezes a gente não percebe que tem um irmãozinho do nosso lado, irmão encarnado, que eu quero dizer, e que ele está passando por um processo assim, e que a tendência dele realmente é vir a tirar a sua vida, né? E aí a gente já sai um pouquinho do tema para dar um parêntese nessa observação, porque se a gente pode fazer alguma coisa, até para evitar que esse irmão venha reencarnar com esses desafios maiores, né? É importante que a gente possa ter essa visão maior estratégica, né? Porque a pessoa que chega ao ponto de fazer alguma coisa contra a sua própria vida, ela precisa ainda ter uma base maior de compreensão a respeito do amor, né? E esse amor, ele é um amor que se expande, e que a gente precisa perceber. Justamente, às vezes, tem pessoas da nossa família que estão passando por um processo depressivo e a gente não está percebendo, porque existem várias fases da depressão. A depressão, ela é muito sutil. Muitas vezes uma pessoa que está ou comendo demais, ou dormindo demais, né? Ou se isolando, enfim. Todos esses sinais, eles demonstram que a pessoa está passando por um processo e está pedindo ajuda. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm a tendência vamos isolar porque a pessoa ela quer ficar sozinha, então deixa ela sozinha. Talvez esse estar sozinha é um pedido de socorro, que pode cair nessa tendência a tirar sua própria vida, dar um tiro, ou enfim, uma facada, seja lá o que for, né? Então, a justiça reencarnatória, ela também perpassa por cada um de nós, porque aquilo que eu podia fazer e não fiz, também
também depõe contra mim, né? Então, assim, nós estarmos atentos, porque como nós somos trabalhadores, né, da última hora, é importante que a gente possa observar em cada situação o que você pode fazer para melhorar não só a sua vida, mas a vida do seu irmão que sofre. E que você sabe que com esse conhecimento agora que você está tendo, quando Jesus fala, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, todo conhecimento que nós adquirimos é uma forma de muita cobrança para cada um de nós. Então, se você sabe que uma pessoa que passa por um processo desse, mais adiante ela vai ter uma consequência muito dolorosa e que tinha alguma coisa que você poderia fazer. Às vezes até uma palavra, às vezes até uma oração, uma mentalização, uma prece, seja lá como você entenda, que pode mudar a história de uma pessoa. E não só a história de uma pessoa, como de todas as pessoas que envolvem ela. Então, na realidade, quando você fez algo para o bem daquela pessoa, daquele irmão, você está, de forma indireta e por ressonância, alcançando também todas as pessoas que a envolvem. Porque quanto sofrimento há para a família daquele que comete um ato como esse? Sofre toda uma geração, né? Então, você está contribuindo para a modificação de toda uma geração naquela família. E isso a gente pode observar também nos trabalhos dentro da constelação familiar. A gente observa que quando você muda uma peça do sistema, você muda todo o sistema. E aí Jesus fala para nós, né? Nós somos deuses. E como usar isso? Como usar essa habilidade de poder mudar a história da vida de uma pessoa, né? E só o amor responde essa pergunta. E quando você ama, você não isola ninguém. Você arranja uma forma, um jeito de forma criativa de levar uma mensagem. Esse momento agora, né, a própria rádio é uma fonte de luz na vida das pessoas, onde está alcançando a nossa voz agora, é uma modificação de toda uma estrutura familiar, de todo um sistema que é a base, né? Então, que possamos continuar nessa força, nessa vibração aí, no estudo. Bem, nós vamos agora dar seguimento com o segundo caso, que é o caso de enforcamento. Não é? O que é que Emmanuel diz para Chico? Nós vimos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil. Ou seja, o que é que ocorre? A vértebra que foi danificada, não é? Vem fraca, porque uma simples queda da criança faz quebrá-la. Então veja que às vezes essa situação se perpassa dentro do ambiente familiar e nós pais não sabemos lidar com uma situação e passamos a culpa. O nosso pai achar que nós somos fracos. E o que é que podemos agora, nesse momento, internalizar? Diante de uma circunstância como essa, como nossa a irmã colocou, a Lúcia. E quem sabe, dentro do planejamento reencarnatório, você, eu, nós, não fomos escolhidos como um pai de infinito amor para cuidar desse espírito necessitado. E que pode também haver uma cumplicidade, não é? E que aí estão numa necessidade de reajustes, né? De conflitos existenciais de vidas pretéritas. Então, tudo tem um conjunto que aí deve ser observado para a gente não ficar se lamentando, reclamando. Se a gente está reclamando 100%, vamos reclamar 90%. Aí a gente tem um salto quântico aí de 10% já, digamos assim, melhorado dentro do nosso interior. Não é? E assim a gente vai passando na prova. A prova e também na expiação, que é o resgate, digamos, das nossas deficiências que nós construímos em vidas pretéritas. Bom, aqui outro caso de envenenamento. O envenenamento, segundo nosso irmão Emmanuel, dizendo para Chico, que muitos que tomaram essa atitude voltaram com o mixedema, que é justamente o hipotireoidismo, não é? Então, muitas das vezes, a gente tem essas circunstâncias, essas situações que ocorrem com o nosso corpo físico, não é?
E nós sabemos a causa. Está aí o que o nosso irmão Emmanuel nos diz. Também ele fala sobre a situação de chegarmos aqui com um problema miopático, ou seja, fraqueza muscular. Não é? E essa fraqueza muscular tem justamente de causas passadas em que nós construímos. Né? São miopatias que ocorrem dentro da nosso espaço aqui, o nosso estado de não é? Aqui quando estamos encarnados, e que às vezes a gente fica procurando de onde é que veio essa doença e a gente não sabe, mas está aí a explicação. Violenta o próprio ventre. Situações em que nossos irmãos tiraram a vida do corpo físico, violentando o próprio ventre. Então, o que é que ele diz? E aqueles que, às vezes, violentam o próprio ventre e que voltam, né, também sofrendo as tendências e que, às vezes, acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico, ou seja, infarto intestinal. A justiça é essa aí. Bom, outro caso é o tiro no crânio, que alcança a glândula pineal e também o esfacelamento do cérebro. Todo mundo sabe que a glândula pineal é responsável pela fisiologia da mediunidade. O que é que acontece na justiça reencarnatória? Emmanuel falou para Chico que muitos de nós, né, incorporamos aqui na Terra, ou seja, em corpos, né, e que nossa faculdade aí fica prejudicada para poder desenvolvê-la. Então a gente vem com idiotia, a gente pode reencarnar com acromegalia, que é aquele crescimento, né, digamos assim, excessivo, justamente por uma disfunção hormonal e que causa esse crescimento. Né? Bom, outro caso. Tiro que alcança ouvido, não é? É tiro que alcança o centro da fala, tiro que alcança a visão, não é? Aí o nosso irmão Emmanuel, não é, nos dá a lição de que a gente pode chegar aqui com a surdez, com a mudez, com a cegueira, não é? E alerta, se uma pessoa espatifou o crânio e se o projeto atingiu o centro da fala, ela volta com mudez. Pronto, é desse jeito. Não é? Mas isso não é regra total. Mas nesse caso, ele está dizendo que viu. Aí, a pergunta que nós fizemos logo no início para fazer a apresentação desses casos, nós elencamos assim. O que é que os espíritos nos dizem a respeito sobre casos de justiça reencarnatória? E nós estamos respondendo. Bom, existe também casos de suicidas depois que comete o homicídio. Como é que ocorre isso? Nosso irmão, ele primeiro mata, aí existe aquele medo restringente, que é aquele medo que a gente não consegue, digamos assim, dar vida realmente àquela pessoa que a gente tirou a vida dela, e a gente se mata. É isso aí. Então, essas pessoas vêm, né, com justiça reencarnatória, né, com esquizofrenia. Então, vejam que, às vezes, a gente se depara com alguns sintomas dessa, vamos chamar de doença, né? Com nossos irmãos com alucinações visuais, né? Sinestésicos ou auditivos, delírios, fala desorganizada, né? Incompreensível. E a gente tenta procurar uma exceção, inclusive dentro da própria sociedade, dentro de um ambiente regular e sem saber a causa, não é? Mas aí existe o trabalho importante, justamente funcional, para poder melhorar as circunstâncias desse irmão que precisa de ajuda de todos nós, encarnado ou desencarnado, que é promover os meios para que ele possa passar na prova. Lúcia, o que é promover os meios para o nosso irmão passar nas provas? Está me ouvindo? Parece que o microfone está desligado. Ouvindo agora.
Então, o que é promover os meios para o irmão conseguir passar na prova? Os quais os meios que a gente pode chegar e promover para poder fazer com que ele possa passar na prova? Primeiro, a gente precisa entender que a prova é preciso que a pessoa passe realmente na prova, né? Agora, promover é justamente ajudar, como eu coloquei, não sei se foi ouvido anteriormente, se o microfone estava desligado, mas é a gente poder dar um suporte para essa pessoa com o conhecimento que a gente tem, porque a quem muito é dado, né? Como a gente sabe lá que está lá no Evangelho, muito é cobrado. Então, nós sabemos que nós temos um conhecimento que pode dar um suporte para essas pessoas através do quê? Do Evangelho, do Consolador, né? Que pode trazer uma mensagem para essa pessoa, para que ela possa modificar a sua história de vida. A vida, na verdade, é muito simples, né? O que nós damos, nós recebemos. O que pensamos sobre nós e sobre o outro se torna real. Então, eu acredito que todos, inclusive 100%, cada um de nós é responsável por nossas vidas, por nossas atitudes, e o que a gente pode fazer é exatamente isso, levar essa mensagem aos corações daqueles que sofrem, para que essas situações possam ser impedidas de acontecer, porque a gente tem conhecimento da consequência dela, né? E os pensamentos que temos, as palavras, o que falamos, criam as experiências. E se a gente pode trazer essa experiência para esses irmãos que ainda não compreenderam, porque ainda estão num processo de evolução, talvez ainda precisando galgar um pouquinho mais, que a gente possa trazer. E também que a gente possa ser humilde de receber, porque a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. E quem não sabe dar, também não sabe receber, né? Então, nós criamos as situações, então abrimos mão, muitas vezes, de poder levar alguma mensagem, porque a gente se acha assim, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade para. Mas não existe isso. Todos nós temos a capacidade de levar uma mensagem de amor ao coração daqueles que sofrem. Todos nós temos a oportunidade de fazer isso. O importante é a gente poder utilizar esse momento para fazer o bem, sem olhar a quem. E observar sempre, né? Que às vezes a gente, não vou dar uma cesta básica, vou fazer isso, vou fazer aquilo, já tô cumprindo a minha tarefa do bem. Não, muitas vezes o bem é tão simples, é uma atitude tão simples que modifica a história de uma vida que a gente não percebe o quanto a gente pode fazer isso. A gente precisa lembrar realmente do que Jesus nos falou. Nós somos deuses. E como deuses, né, precisamos ter a humildade de levar aquilo que é o de melhor, para que o nosso irmão não venha sofrer no processo de reencarnação. Sofrer com todas essas consequências que a gente está apresentando aqui, né? Se você percebe, no caso do nosso irmão suicida, do nosso irmão que nasceu com um problema na tireoide, em função de, na encarnação anterior, ter feito alguma coisa em relação a isso, a gente pode ter a compreensão de ajudar esse irmão nessa prova agora, para que ele possa melhorar cada vez mais no seu processo de evolução, que é a base do nosso evangelho, né? Que é a base de nós estarmos aqui. Todos nós estamos aqui para aprender a amar nessa grande escola chamada Terra. Então, que a gente possa estar aberto com os nossos corações, com a nossa mente, para isso. E sempre levar como uma proposta, porque cada dia tem 3 oportunidades, né? Manhã, tarde e noite. Todos os dias acontece a mesma coisa. Amanhece, entardece e anoitece. Então, que a gente possa usar essas oportunidades que o universo nos traz para aplicar o conhecimento que a gente adquire, para fazer o bem, né? E não adianta a gente ficar só no estudo, não adianta a gente ficar só na letra, porque a letra em si, ela é morta. É importante que a gente possa agir, né? E mesmo que a gente diga assim, nesse momento eu não posso nem levar uma cesta básica para ninguém, eu não posso fazer isso, mas você pode fazer ainda, mesmo assim você pode fazer alguma coisa. Você pode orar, você pode levar uma mensagem, você pode trabalhar na obra do bem,
de várias formas. Encontre a sua. E ajude o seu irmão também, né? Nesse processo de evolução. Passa a palavra agora para o nosso irmão de volta. Bem, nós vamos dar continuidade à apresentação dos casos, agora com a fonte do nosso irmão Ramatiz. O nosso irmão Ramatiz traz vários exemplos de tipos de toxinas psíquicas e as enfermidades resultantes. A gente chama isso de justiça reencarnatória. Bom, ele diz o seguinte, que a crueldade, por exemplo, produz fluidos tóxicos tão corrosivos e aderentes à alma perversa, que ao descerem ou drenarem do perispírito para o corpo físico, na próxima existência, que é justamente pela reencarnação, perturbam o metabolismo neuropsíquico e causam distúrbios mentais, tais como paranoias, esquizofrenia, personalidade de psicopatia perversa. Olha aí, tá vendo? E a gente diz, mas fulano, na vida passada, ou seja, na existência passada, era um cruel. Hoje está passando por essas situações, aí está ficando procurando a causa. Então, a prova dele não é passar com qualidade nessas circunstâncias. E a gente tem que ajudar. Bom, também cita sobre as questões das impotências e esterilidades, mais afins às áreas do sistema endócrino, pode ser efeito do excesso de luxúria em vidas preguiças. Ou seja, o luxo, a sociedade, essas coisas todas que não olha para ninguém, não é só no excesso do luxo, aí vem o quê? O que ele disse, né? O nosso irmão Rama disse, vem as questões das impotências e esterilidade, e às vezes a gente querendo saber a causa, aí. Ainda coloca que as paixões violentas e destrutivas conduzem futuramente para a epilepsia, aos ataques convulsivos. Bem, aqui carece, digamos assim, uma oportunidade para a medicina, parte da medicina, fazer um estudo. Não fixar somente seu diagnóstico, levando em consideração os aspectos materiais. E se firmar ali, pronto, dizer que vai responder tudo através da matéria. Olha, quem veio destruir essa questão do materialismo foi Einstein, quando disse que tudo é energia concentrada. Então, a partir daí, a gente tem que repensar a nossa vida, né? Levar em consideração o homem como ser integral, imortal, levando em consideração também as suas várias dimensões construtivas, ou seja, o ser completo, não é? Integral, levando em consideração o mundo espiritual, não somente a matéria, o corpo físico que retrata o efeito, mas a causa. É isso que nós estamos chamando a atenção. Já falamos nessa palavra aqui, causa, várias vezes. Porque a gente tem que procurar, nós temos que procurar a causa. E aqui nós estamos explicando o que é que os espíritos nos dizem. Bom, toda inteligência aplicada censuravelmente em proveito pessoal político, pecaminoso ou pilhagem alheia produz futuramente as oligofrenias. O que é isso? Não é? Oligofrenia é uma doença que consiste numa deficiência mental ocasionada pela interrupção do desenvolvimento normal do sistema nervoso central, durante o período de quê? De gestação ou mesmo após o nascimento. Então, veja aí o recado para esse povo que fica aí na gestão, que fica se locupletando com interesse pessoal, sabendo que tem uma prova, isso foi feito um planejamento reencarnatório, está na consciência, tem que fazer o bem, mas quando chega aqui, ficam, digamos, desarmonizados, entrando para o lado do egoísmo, que é a raiz de toda maledicência, e entra dentro do buraco que é difícil sair. Diz ainda sobre os tipos de toxina psíquica, sobre a questão da gula. Olha aí. A gula estigmatiza e deforma o sistema digestivo perispiritual, ocasionando o quê? Futuros distúrbios digestivos. Nossa irmã entrou num assunto ainda há pouco, logo no início, sobre a obsessão. Foi em que nós podemos receber influências espirituais. A obsessão, para ocorrer, tem que ter um espírito maledicente perto de nós. Bem, certo dia, né, um irmão confessou que ele, normalmente de manhã cedo, come uma torrada, uma banana e uma xícara de café. E nesse dia, ele botou 5 torradas, botou 8 bananas na mesa e 3 xícaras de café. Era ele? Não. Então, ele estava sendo influenciado por uma energia. Então, a gente tem que saber quais são as energias que chegam perto de nós, que nos influenciam, não é? E é por isso que a gente tem que se conhecer. Conhecendo a si próprio,
a gente pode, digamos, descartar pensamentos que não são nossos. E atitudes também. Bom, diz ainda que os viciados em entorpecente, olha, isso aí é grave, que nós vamos dizer agora. Os viciados em entorpecente, no passado, como consumidores de heroína, de morfina, ópio, haxixe ou cocaína, e atualmente em maconha, mescalina, LSD, tanto quanto os que abusam da inteligência em desfavor alheio, sempre retornam à vida humana, compondo a fauna triste e infeliz dos retardados mentais. Então vejam que é uma construção própria do próprio ser humano, em que ele cria o seu momento infeliz. Não é? Por isso que é importante a gente saber, como família, como pai, como mãe, conduzir as nossas crianças, que não existe criança inocente, existe um espírito que ocupa, digamos, um corpo físico de uma criança para poder justamente desenvolver o amor, né, a responsabilidade pela educação. Lúcia, qual a importância da evangelização infantil e juvenil como medicina preventiva da alma? Então, quando Jesus falou, né? Vinde a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, a responsabilidade que a gente tem muito grande com as nossas crianças, no que se refere à evangelização infantil, porque elas, na verdade, elas representam o nosso futuro, o futuro do amanhã. Né? Então, elas são a base dessa construção. E a responsabilidade que nós temos sobre essas crianças é justamente a levar a continuidade dessa mensagem, né? E as crianças que estão nascendo agora, né, a gente está percebendo que são crianças índigos e cristais, né, crianças que têm uma super habilidade, né, que elas já vieram com uma proposta pronta, né, de modificar muitas coisas que a gente está vendo aí, que está caminhando de uma forma não muito satisfatória. Mas essas crianças, elas também são muito vulneráveis a ouvir com muita intensidade tanto o que é bom quanto o que é mal. Então, a gente tem muita responsabilidade, principalmente com essas crianças, né? Porque elas têm uma tendência muito maior a cair numa situação ruim, porque elas têm uma sensibilidade muito aguçada. Então, a nossa preocupação com as crianças na evangelização é justamente essa, né? De construir essas crianças trazendo aquilo que Jesus nos ensinou dentro da proposta do Evangelho, né? Não num formato de lavagem cerebral, nada disso. Não, mas levando para elas, até porque elas são crianças que, na verdade, elas estão ocupando um corpo de criança, mas são pessoas extremamente evoluídas. E elas precisam apenas ser lapidadas, assim como um cristal bruto que precisa ser lapidado, né? E essa é a nossa responsabilidade, é a base, né? Tantas histórias tão maravilhosas que a gente vê dentro das casas espíritas, né? As pessoas que começaram lá na evangelização infantil e hoje em dia, né, contam histórias maravilhosas. O contrário também é real, mas a gente precisa fazer a nossa parte nesse sentido, né? E principalmente ter muito cuidado com essas crianças que têm essas habilidades, né? Que já nasceram com esse mandato mediúnico, né? Fica com você a palavra. Bem, nós, para terminar, né, nós vamos agora fazer uma apresentação corroborando o que já foi dito no livro Após a Tempestade, de Joana de Andes, que alerta sobre as consequências do suicídio nesse livro. Aqueles que esfacelaram o crânio, tá vendo? Já dissemos, reencarnam com esse sistema de retardo mental, surdez, mudez, não é? Surdo-mudo, conforme a parte do cérebro é afetada. Os que terminaram, tentaram se libertar, achando que vai resolver os problemas com enforcamento, reaparece com os processos de paraplegia infantil, né, como já dissemos. Os afogados
com enfisema pulmonar, o tiro no coração, cardiopatias congênitas irreversíveis. Os que utilizam de tóxicos e veneno sofrem sobre tormento, né, das deformações congênitas, úlceras gástricas e câncer, né? E ela dá um recado, né? O recado é: espera pela manhã, quando o teu dia se apresente sombrio, caso, e apavorante. Se te parecerem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, não é? Ora, vigia, aguarda e confia. A gente tem que confiar na providência divina. Que em algum momento, diante das circunstâncias piores possíveis e imagináveis que nós possamos estar, não é? Sempre o socorro estará presente. Não é? Basta uma oração, uma possibilidade de a gente, de uma mão amiga, chegar, né? Porque a oração vai bater justamente onde o nosso pensamento se encontra, né? Porque o espírito se encontra justamente onde o pensamento, né? Pensou, o espírito está. Né? O pensamento é que define onde o espírito vai se encontrar. Quando a gente pensa, a gente gera uma energia magnética. E nessa energia coloca o quê? Pela nossa vontade de intenção, nosso sentimento de amor, e esse sentimento de amor chega para essa pessoa. A questão é a gente ter essa vontade e essa intenção de ajudar. Bom, aqui nós temos outro caso, como falamos, né, que é do irmão Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1865. Né, ele inseriu um caso, realmente, que ele chama de insólito, de manifestação do espírito encarnado, de um surdo mudo. E esse relato foi feito pelo senhor Rui, que era o membro da Sociedade Espírita de Paris. Ou seja, o que é que ocorreu aqui? Nessa experiência, né, que foi feita, neste caso, né, o irmão nasceu, ou seja, na nascença, veio com essa enfermidade. Ou seja, surdo mudo. E ele tinha 12 a 13 anos. Já está lá encarnado. Né? Então, desejou de fazer uma observação. Foi perguntado aos protetores, guia, se era possível evocar, ou seja, pediu autorização, tá vendo? Nada sem autorização e sem mensurar a utilidade de uma ação como essa. Tendo tido a resposta afirmativa da espiritualidade, a sua casa, no caso, um quarto, e o instalou numa poltrona, ou seja, sentou ele numa poltrona e deu um prato de uvas para que ele pudesse comer. E ele passou a comer. E então, o que ele fez? Para toda vez que a gente vai entrar numa assembleia, começar a iniciar, a gente tem que pedir autorização. E a autorização se faz através da prece. O que ele fez? Fez a prece evocando o espírito. Demorou alguns minutos, alguns instantes, né? E a mão dele tremeu e passou a escrever. Eis-me aqui. Ou seja, o menino, quando ele olhou para a poltrona, ele estava sentado comendo a uva. Mas de repente ele dormiu. Entrou o quê? Em estado de torpor. Porque a espiritualidade permitiu. Ou seja, o menino estava imóvel, né? Com os olhos fechados, calmo, adormecido, com um prato de uva sobre o joelho. Ou seja, tinha cessado de comer. Aí foi feito um diálogo. E as perguntas foram o seguinte. Perguntou o experiencista, né? A pessoa que estava fazendo a experiência. Médico. Onde estás agora? A resposta. Em seu quarto. Em sua patrona. Quer dizer que porque é surdo mudo de nascença? A resposta é uma expiação do meu crime, dos meus crimes passados. Que crime você cometeu? A resposta, fui parrecida. Parrecida é uma terminologia utilizada para caracterizar a pessoa que mata os pais. E teve uma pergunta que o espírito não respondeu porque não houve a permissão
da espiritualidade. E a pergunta foi essa: pode dizer se sua mãe, a quem ama tão ternamente, não teria sido como seu pai ou sua mãe na existência de que fala o objeto de crime que cometeu? Então, o médium, né, que estava fazendo a experiência, em vão esperou a resposta. A mão ficou imóvel, não saiu. Isso é mais uma prova de que ninguém escreve, ninguém psicofona sem ação da espiritualidade. Se assim for, se permitir, está ficando, ou mesmo pode estar aí inventando, né? Então, por todo cuidado é pouco com relação a essas questões, né, dos influxos que a gente recebe, inspirações de entidades. Tem que haver uma reciprocidade, uma responsabilidade com o mundo espiritual. O que aconteceu? Ele levantou de novo os olhos para o menino, e que acabava de despertar e começou a comer as uvas com apetite. Então, da análise que Kardec, junto com os espíritos da Sociedade de Paris, eles fizeram, o que é que se resultou? O que tem como conclusão? Ele pediu aos guias que explicasse o que acabava de passar. Foi o seguinte: ele deu os ensinamentos que desejava. Não é? E Deus também não permitiu que lhe desse outro. Vejamos em síntese as elucidações de Allan Kardec sobre o caso em questão. Após tratar rapidamente da identidade do espírito, o mestre lionês observa que o silêncio guardado sobre a última pergunta prova a utilidade do véu lançado sobre o passado. Ou seja, naquele momento, para que buscar, digamos assim, fazer uma lembrança da situação agonizante daquele momento, para poder fazer uma... né, botar a mente do... Não precisa disso. Né? Então, a gente tem que promover os meios, como foi colocado pela nossa irmã. E mesmo na situação de evocação do espírito, quando a gente recebe os nossos irmãos, a gente não está procurando na causa. A gente tem que colocar o nosso coração, nosso perispírito, fazer aquele choque anímico e dizer que Jesus está presente nos espíritos defeitores que vai lhe ajudar. Mas ficar remoendo para saber o que foi, então só em caso de estudo, quando tem uma autoridade como essa. E mesmo assim, a espiritualidade não permitiu. Bom, mas teve outro ensinamento aqui, conclusivo. Foi permitido ao jovem revelar a causa da sua enfermidade, a fim de dar uma prova a mais que as aflições terrenas têm uma causa anterior, quando não esteja na vida presente. Ou seja, nasceu com aquilo. E a gente quer saber de onde é que vem essa causa. Por que nasceu assim? Bom, por isso os espíritos o despertaram naquele momento para ele voltar ao normal, talvez no momento em que ele pudesse responder, mas como não estava autorizado, os espíritos chegaram e acordaram o menino. Conclusão. A pergunta: deve-se concluir que todos os surdos mudos tenham sido parecidas? Essa foi a pergunta que Kardec fez para poder elucidar muita coisa que às vezes a gente pensa que tudo é espiritual, e não é. Né? Resposta: seria uma consequência absurda, pois a justiça de Deus não está circunscrita em limites absolutos, como a justiça humana. Ou seja, tem origem espiritual as doenças físicas. Mas não quer dizer que porque você matou os pais tem que ver sempre parecida. Tem outras circunstâncias adversas que poderão ocorrer. Mas isso não é o homem que decide, que é diferente a justiça humana da justiça divina. Lúcia, justiça humana e justiça divina. Funciona a justiça divina? Lúcia? A gente pode concluir esse estudo, então, já está no processo. Trazendo pode, Lúcia, uma mensagem. Pode responder e vamos fazer a prece. Sim. Então, diante de todo esse estudo, que na realidade a sua voz ficou um pouco picotada, não deu para entender muito bem. Mas o importante é a gente entender... Lúcia,
Fale. Lúcia, a Pode justiça falar. divina e a justiça do homem. Funciona a justiça divina? Com certeza, né? Com certeza. Então, a gente tem que agradecer, né, por essa oportunidade tão amorável de estarmos aqui, de poder conhecer um pouquinho mais a respeito da justiça reencarnatória e acreditar que tudo está onde precisa estar para a nossa evolução. Então, vamos agradecer ao Pai, elevar os nossos pensamentos, dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. E com essa prece nós agradecemos a oportunidade, toda a equipe espiritual que nos assistiu, agradecemos a Deus Todo-Poderoso através de seu Filho Jesus, agradecendo toda a equipe espiritual que nos assistiu e nos colocamos à disposição. Em nome de Jesus, amém. Agradecemos a Lúcia, nosso irmão Nizário, ao nosso irmão Roberto, Dona Cláudia, aos espíritos mentores da casa, né? Francisco de Assis, doutor Bartolomeu e toda a sua equipe, né? Muito grato e que até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, Assis. Obrigado, Lúcia. Bem esclarecedor a palestra de hoje. E que, quando precisarem da gente, estamos à disposição sempre. Muito obrigado. Valeu, Nizário. Nosso anjo guardião.